de Jesus permaneça em nossos corações. A lição de hoje, ela demanda muito cuidado, muita atenção. Ela tem uma linguagem aparentemente fácil, de uma beleza impressionante. No entanto, para nós termos toda a grandiosidade da lição, o significado dela, o contexto em que ela se encontra, o seu motivo, nós precisamos ver o que estava acontecendo ali na vida de Jesus nos últimos momentos. Então vamos fazer uma pequena recordação que será o trampolim para o entendimento da lição de hoje. O que nós temos? Estavam na festa da Páscoa, faltavam alguns dias para a Páscoa. Agora, precisamente, já estamos na chamada Quinta-feira Santa. Já Jesus estava se banqueteando, estava realizando a ceia juntamente com os outros companheiros seus, e é ali naquela noite em que ele vai ser preso no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. E vai começar então a sua passagem aqui na Terra. Dentro do contexto, o que nós temos? Como era a celebração da Páscoa, já estamos na quinta-feira, essa festa ela começa 8 dias antes da Páscoa em si mesmo, que seria no domingo, né? 8 dias antes. Então é por isso que é chamada as festas. Muita gente vem para essas festas. Jerusalém estava assim, lotada. Jesus, o que ele faz? Ele vai adiantar a comemoração, comer o Cordeiro Pascal, porque na festa da Páscoa em si, que ia já começar, ele estaria crucificado. Ele seria o Cordeiro Pascal. Por isso que ele adianta o processo e ele diz assim: com que intensidade eu queria fazer com vocês essa refeição, para que a gente pudesse aqui nos despedir, para que a gente pudesse aqui alinhavar, podemos dizer assim, um roteiro de atuação de vocês, e também como um agradecimento ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos e pela tarefa que vai ser delegada a vocês. Então, eu queria muito fazer essa refeição. A fama dele estava intensa, né? Dias antes ele havia tirado Lázaro do túmulo. Foi um momento máximo de consagração. A multidão que lotava Jerusalém, porque todos vão comemorar a Páscoa em Jerusalém, a cidade de 120 mil habitantes passava para 2 a 3 milhões de pessoas. Jerusalém estava apinhada. As pessoas que vinham de fora, a fama de Jesus era tão grande, porque ele já estava há 3 anos pregando, né, que todo mundo sabia. E todo mundo chegava em Jerusalém e queria saber do novo profeta, da expectativa de se ele era o Cristo ou não, o enviado de Deus ou não. Todo mundo queria saber. E então era aquele zum. Ele vem, ele não vem, ele vem, ele não vem. E aconteceu que ele chegou no domingo. No domingo foi aquela multidão recebendo na porta da cidade, né? Quando começaram a gritar: Jesus está se aproximando, Jesus está se aproximando. A multidão foi para a porta da cidade e saudou o mestre com ramos de oliveira, tapete, etc. Como os judeus queriam prender Jesus, porque ele colocava em risco o poder deles no templo, o que acontece então que o mestre volta e meia sumia da presença deles, vinha, ficava com o povo e de repente sumia. Por isso que tiveram de bolar um plano juntamente com um apóstolo de Jesus, no caso com Judas, para que Jesus pudesse ser pego na calada da noite, sem a presença do povo. Sem a presença do povo. Ora, o que acontece então é que essas coisas todas tinham de acontecer. E Jesus fala nas lições passadas
que toda esta trama, tudo isso já estava previsto no Antigo Testamento, que foi devidamente planejado e que era a vontade do Pai, e que tudo iria acontecer conforme as Escrituras. A Escritura diz que ele seria preso, que ele seria vendido, que ele seria entregue na mão das autoridades religiosas, que ele seria crucificado, etc. Então, tudo iria ser cumprido. Jesus fez, então, o seu plano para que tudo fosse coerente com as profecias, com as Escrituras. Ele chega, inclusive, a dizer que isso deveria acontecer por causa das Escrituras e porque as Escrituras não podiam falhar, porque essa era a vontade de Deus. E ele, inclusive, diz assim: estou anunciando com antecedência essas coisas para que quando essas coisas acontecerem, vocês todos possam saber que eu sou aquele autor das Escrituras. Quer dizer, fui eu mesmo que planejei a minha vida. Eu mesmo que planejei toda essa situação. E agora venho dar em cumprimento. Venho realizar esse planejamento. Quer dizer, ele planeja a sua vida e vem executar essa vida. E avisou com antecedência, para que, como a gente sabe que nas Escrituras existe lá um autor das Escrituras, ele diz: sou eu mesmo esse autor. Foi eu mesmo que planejei, disse através dos profetas, os profetas registraram, e agora vem dar em cumprimento. A vida nossa também é assim. Quando nós estamos no plano espiritual, o que a gente faz? A gente planeja a nossa existência. No nosso caso, por não termos ainda muita capacidade, com a ajuda dos amigos espirituais que nos supervisionam, tudo planejado, e a gente vem aqui e vai fazer o que na nossa vida? Colocar em execução aquilo que nós planejamos. É do mesmo jeito. Poderíamos, no plano espiritual, planejarmos a nossa existência, chegarmos para o médium, contar para o médium registrar num livro. Tá certo? O médium registraria no livro, e quando a gente reencarna, a gente poderia dizer assim: tudo aquilo que está lá escrito no livro, fui eu que planejei, fui eu que ditei pelo médium, é o que vai acontecer. A única diferença, então, do nosso caso para o Cristo, é que nós não temos consciência desse processo. Com a nossa reencarnação, a gente fica obnubilado, ou melhor, nós ficamos como se fosse dentro de um abajur. O corpo provoca esse esquecimento. Como diz Platão, com a reencarnação mergulhamos no rio do esquecimento. Então nos apaga aquilo da nossa existência, o que foi planejado. O que não está necessariamente através do livro do profeta, mas que está registrado naquilo que Jesus chama do livro da vida, que é o livro do destino. Isso não tem jeito, está lá planejado. E o que está lá planejado é o que vai acontecer na nossa vida. Agora imagina se eu conhecesse aqui agora, e eu tivesse a capacidade de lembrar e saber tudo que eu planejei do lado de lá, tá certo? E tudo aquilo que deveria acontecer. E agora, eu conscientemente, eu agiria para realizar aquele plano. Nós não podemos fazer isso porque nos falta maturidade. Imagina se eu planejei que vou passar por um desastre aéreo. Eu vou comprar passagem de avião? Entendeu? Então, como eu não tenho capacidade para isso, a vida me beneficia com a bênção do esquecimento. Para que eu possa suportar essa situação. Mas para espírito maduro e capaz, à semelhança do Cristo, né, ele então não ficou em nenhum momento da sua existência esquecido. E plenamente ele sabia toda a sua vida, plenamente ele sabia todas as forças que iriam interagir com os seus companheiros que ele mesmo escolheu, que ele mesmo orientou, e dos outros, dos romanos, judeus, etc., dos outros que não tinham consciência, mas que estariam presos a esta trama, a este drama, a esta paixão. É assim a lição que ele estava contando, explicando para os apóstolos. E os apóstolos estavam, em contrapartida, pensando numa outra coisa.
Se Jesus estava aqui para realizar os seus últimos momentos na terra, eles interpretavam, se ele é o Cristo, quais são os últimos momentos do Cristo na terra? É a glória. Eles interpretavam essa glória ao pé da letra. Aí o que eles faziam em contrapartida? Se já estava então Jesus para realizar essa sua glória, essa sua transformação, eles interpretavam então ao pé da letra, que é a glória em que o judeu vai ser vitorioso contra os inimigos, os seus opressores. Eles interpretavam ao pé da letra. Só que esses inimigos que Jesus veio combater e nos ensinar a combater, não são os inimigos externos, soldado romano, judaísmo, sei lá, são de todos os nossos inimigos espirituais. Somos nós mesmos, os nossos defeitos. É nos transformando moralmente que nós vamos vencer o maior inimigo, que somos nós mesmos. Nos arrastamos pelos caminhos das trevas, dos desequilíbrios, etc. Então é uma mensagem de autorrealização. A glória está na autorrealização e não na vitória com relação ao inimigo externo. Ora, o que acontece então é que aquela trama foi composta, né? E por enquanto que eles estavam naquela expectativa, a vitória do Cristo, eles começaram então a discutir entre eles qual era o maior. O de nós foi o maior. Tem até aquela cena interessante que Salomé vai pedir à mãe do João, o evangelista, e de Tiago, a Salomé vai pedir a Jesus para que quando ele implantasse o seu reino na terra, ela interpretava que era um reino físico mesmo, não um reino de ordem espiritual, né? Que João, o evangelista, e Tiago fossem pessoas de destaque desse reino, fossem ministros importantes desse reino, e ficassem lado a lado com Jesus. E o próprio mestre diz para Salomé: mulher, você não sabe o que pede. A coisa não é assim. Mas como? Faltava capacidade para as pessoas entenderem. Só ali na prática, no dia a dia, talvez mesmo só com a morte mesmo de Jesus, ali com aquela presença aparente da morte, aquele drama todo, e poderia haver uma grande saúde dela e as pessoas poderem então entender: olha, está se falando de outra coisa de nível espiritual, não é um poder desse nível, está se falando de outra ordem de poder. Felizmente, se a gente temos que desencarnar os nossos pensamentos. Encarnar fisicamente é fácil, mas desencarnar os pensamentos que é complicado, né? Desmaterializar as ideias. Desmaterializar as ideias. Então, veja, o que Jesus faz? Ele bota então um avental, ele coloca um avental e vem imediatamente lavar os pés de todos. E explica: vocês não me chamam de Senhor e Mestre? Então, tudo bem. Se eu sou o Senhor e Mestre, olha o que eu estou fazendo. Estou botando lá o avental e lavando os pés de todo mundo. Porque o maior tem que ser o servo de todos. Essa é a lição. E aí ele dá uma outra lição. E ele dá um ensinamento. Porque os meus discípulos, quer dizer, os meus seguidores, serão conhecidos porque se amam. Temos que haver um amor tal em que nós nos transformamos, devemos nos transformar em irmãos e um servir o outro, servir ao ponto de lavar o pé, se for o caso. Sendo a coisa mais importante é servir o outro, você colocar à disposição do outro, entregar e aplicar a sua alma para o outro, ser amigo, sinceramente amigo. Aliás, ele então dá a lição: eu já não me chamo de servos, e sim de amigos. Porque se eu chamasse vocês de servos, eu seria o Senhor e vocês servos. E a relação Senhor e servo é uma relação distante. O Senhor tem que pedir licença, autorização, o servo tem que pedir licença, autorização para conversar com o Senhor. É uma relação de medo. Não, eu não quero essa relação Senhor e servo, eu quero a relação de amigo. Eu me chamo de amigo, onde um amigo a gente pode ter intimidade. Um amigo a gente fala com ele a hora que a gente quiser. A gente tem mais intimidade com o amigo do que com o nosso chefe. A gente tem mais intimidade com o amigo do que com muitos parentes. Até mesmo às vezes com a mãe do que o pai. Então o amigo
E a qualquer hora você pode procurar e não precisa pedir nada, não precisa pedir licença, não, é amigo mesmo. Você qualquer hora da noite pode botar a mão no telefone se estiver precisando, né, falar com ele, lá visitar, tocar na casa dele. Então Jesus quis se colocar nessa disponibilidade de amigo. Então, 4 lições para nós temos. Está tudo planejado. Tudo que vai acontecer com ele está planejado. E ele é o autor desse planejamento. Segundo, se ele é grande, aprendam a lição. Dizem, o grande tem que servir a todos. Ou, servir a todos. Por quê? Porque no reino dele, isso que ele vem plantar, a mensagem é do amor, em que todos vão ser conhecidos por se amar. Um amar o outro. E amar ao ponto de servir. E ele explica que forma é essa de amor. É um amor de amigo. Amigo, ele chega ao tal ponto. Amigo de tal forma que dá a vida pelo outro amigo. Vou pegar então a frase toda e dizer ela para você. Eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas o amigo sabe. Por isso, não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Então, uma amizade incondicional. Então, são 4 lições que eu queria estruturar aqui com vocês. Qual é a primeira? Tudo está planejado, tá certo? E foi planejado por ele mesmo. Ele está consciente de tudo. Nada vai acontecer por acaso. Tudo matematicamente controlado. Segundo, se ele é grande, tem que ser, se coloca como servo. Ser servo, não existe essa de tipo, porque eu sou apóstolo, porque eu sou discípulo, porque eu sou o mestre, o Jesus, o Cristo no planeta. A ideia é ser servo de todo mundo. Não importa se você é grande, o título que você tem. Então você já assistiu uma coisa muito interessante. Ele dividiu a ordem dele, quando a ordem cresceu muito, se multiplicou, então ele dividiu em províncias. Então ele tinha um ministro geral, aliás, a coisa mais interessante, né? Ele, que é o fundador da ordem, ele renuncia para ele não ser ministro. Então ele bota um outro ministro para ele obedecer. Então tem um ministro. Abaixo do ministro nós temos os provinciais, os que cuidavam das províncias, os custódios, os guardiões, etc. Então são títulos de hierarquia e cada um ia cuidando de uma determinada localidade, né? E tinha um geral que cuidava de todos. Então, como é que ele chamava nessa hierarquia? Ele falava assim: irmão ministro, irmão custódio, irmão provenzal, irmão guardião. Ora, ele botava sempre o irmão na frente, como se estivesse dizendo, há um ponto comum entre todos, qual? O irmão. O título é o título para a função que você está fazendo. Que nem o irmão açougueiro, o irmão carpinteiro, o irmão mecânico, o irmão médico. Você tem função. Qual é a função mais importante? Imagina se só tivesse médico e não tivesse carpinteiro. Tá certo? Tem carpinteiro, mas não tem lixeiro. Tem lixeiro, mas não tem professor. Todas as funções são importantes. Nenhuma é mais importante do que a outra. E qual é o ponto de comum entre todos? Irmãos. É isso que Jesus quer dizer. Não adianta se você é grande, se você é apóstolo, se você é discípulo, servo de todo mundo. Outra lição que ele vai dizer. Essa colocação de servo é a lei que ele deixa para eles, que era a síntese de todas as leis dos profetas, que era o amor. E era no amor que nós daremos a prova da presença dele. Aonde que tem alguém que ama, há a presença do Cristo. Os meus discípulos, os meus seguidores serão conhecidos como muito amor. E qual deve ser esta forma de amor? Não é a forma Senhor servo, mas a forma de amigo. Amigo de tal forma que chega até a doar a vida pelo amigo. Uma fidelidade, vamos guardar essa palavra que é fundamental.
fidelidade extrema. Fidelidade a tal ponto, é o amigo acima de tudo. É essa a lição. É isso que ele transforma o convite dele. Ele diz, como eu desejava, como eu desejava realizar esse banquete com vocês. Como? Eu sempre amei vocês, diz o Cristo. E eu estou amando até o fim. Um amor imenso. E como eu desejava para a gente fazer essa síntese, foram 3 anos de tanta atividade, como fazer uma síntese. A síntese de tudo, para deixar bem claro para vocês o que deve ser feito. Está aqui a síntese. Essa é a síntese. Aí tem algumas tarefas. Por exemplo, a primeira foi com relação às Judas. Ele vai dar a primeira parte do planejamento. Um de vocês terá que fazer o trabalho de me entregar para as autoridades para que tudo aquilo que estava planejado possa ser cumprido. O Cristo já está lá escrito, tem que ir para a cruz, o Cristo vai sofrer, etc, etc. Bom, um de vocês vai fazer. Se começou os um, quem é que vai ser senhor? Quem é que vai ser? Serei eu. Eles começam a discutir mesmo. É aí que Pedro não entra mais e faz um gesto com a cabeça para João Evangelista, dá a cabeça no peito de Jesus. Você que está com a cabeça no peito dele, ele pergunta quem é. Fez um gesto, pergunta a ele. Aí Jesus falou, é aquele que tomei um pão. Então ele faz mais um gesto de carinho, de amor, de fraternidade. Ele molha o pão no vinho de uma forma muito carinhosa, ele dá para Judas. E Judas entra em pânico. Começa a sofrer intensamente. Começa a ficar angustiado, dividido, aflito. Será que essa tarefa que eu vou fazer é correta? Será que o que eu vou fazer é justo? Se eu sou amigo, ele está chamando a todos de amigo. Amigo faz isso. As Escrituras falam que o Cristo vai passar por tantas perseguições. Será que lá ele vai mostrar a mesma glória? E se ele não mostrar? O que é isso? Repare que a pessoa fica dividida. É muito esquisito isso. É realmente muito difícil. Volto a dizer. Eu estou no plano espiritual. Planejo a minha vida aqui. Tá certo? Planejo a minha vida aqui. Quando eu chego aqui, a vida vai ser executada daquela forma. E aí? Como é que vai ser? As pessoas estão... Por isso que a gente não pode ser consciente no exato momento em que a gente é imaturo. E quando você é maduro, imagina, se eu tenho que pegar uma carona com um amigo, sem o planejamento em que aquele carro vai bater e que eu vou desencarnar naquela situação. E a gente sabe disso, as pessoas têm sonhos premonitórios sobre essa situação, ficam tristes, se imaginem acidente e tal, mas acontece que não tem jeito, pega o carro bate, e ela avisa antes com antecedência, fala para frente, tive um sonho assim com acidente, e acontece acidente. Ela falou antes, já estava planejado. Agora imagina quando você é o motorista e sabe disso, e você vai ser o condutor do carro para aquele que vai ter que desencarnar. A pessoa não pode estar consciente desse processo. Se tivesse no nível como o nosso, e você gostando do outro intensamente, a angústia seria imensa, seria extrema. A angústia seria extrema. Seu filho passa mal, e você tem informação de que aquele era o momento que ele vai para o hospital e que lá ele vai desencarnar. E aí? Você leva para o hospital? Imagina a angústia de uma mãe fazer isso, de um amigo fazer isso. A vida, então, dado o nosso atraso, presta atenção, atraso profundamente justificado do nosso livro, ela nos abençoa com o esquecimento. E nós somos impulsionados pelos instintos da vida. E a vida, aquilo que nós chamamos de destino, do está escrito, etc., vai fazendo as suas costuras e tudo vai acontecendo da forma que tem que acontecer. Tá certo? É muito difícil. Então, quando você está mais consciente, e no caso do Cristo, aí você fala assim, mas por que no caso do Cristo tinha de ser assim?
Porque precisava a humanidade ter a lição clara da consciência e não da inconsciência. Se o Cristo fosse um joguete nas mãos da vida, ele seria mais um exemplo de inconsciência. No nosso caso, nós somos arrastados pela situação. Nós não somos proativos e favoráveis à corrente da vida. Se a gente sabe que ali vai estar lá uma determinada situação que nós consideramos muito desagradável, a gente resiste no querer. A vida é que te leva. Nós não seríamos proativos com relação ao planejamento, com relação a isso. O universo deixaria de ser um número, uma matemática, uma organização, porque nós faríamos as nossas reações abusivas. Então, o que acontece? Dado o nosso nível, precisa ser assim. Um nível mais adiantado, os seres vão ficando mais conscientes. Por exemplo, veja o caso do professor Pietro Baldi. Quando ele escreve o livro História do Homem, ele conta a sua vida toda. Conta a sua vida toda. Quando ele escreve a mensagem, a última mensagem de 1953, a entidade dá uma orientação para ele, dizendo assim: repare a sua vida como está dividida. Até os 5 anos você ficou na inconsciência de toda criança. Dos 5 ao 20 você foi para a escola. Dos 20 aos 25, aos 45, dos 25 aos 45 foi uma fase de reflexão. De 45 a 65 você passou 20 anos escrevendo recluso na Itália. Agora, de 65 a 85 mais 20 anos, fases de 20, você vai escrever as obras no Brasil, e vai ser uma fase de atividade. Ao terminar a sua última obra, que o nome das obras são essas, aí ela dita o nome das obras, você vai escrever tais e tais e tais obras, a última você vai escrever, vai se chamar Cristo. Você vai terminar de escrever em dezembro, e logo depois vai poder desencarnar. E assim aconteceu. Chegou em dezembro, ele escreve o último livro, bota o ponto final na palavra Cristo, o nome do livro é Cristo, a palavra final do livro é Cristo, e ele, então, em fevereiro, desencarna. Terminou de fazer tudo aquilo que havia planejado. Só que nesse meio caminho, isso aconteceu em 71, vai ficar certinho as fases, até o ritmo, né? De 20 em 20 anos, tudo planejadinho. A vida tem um ritmo. Até quando chegou então em 60 e pouco, ele teve um infarto. E as pessoas no mundo inteiro escreveram para ele: teve um infarto. E aí, o professor vai desencarnar. Eu não vou desencarnar, ainda tem tais e tais obras. Eu só vou botar o ponto final em dezembro de 71, no meu último livro, e aí logo depois, então, poderei desencarnar. Esse infarto aqui faz parte, inclusive, do planejamento, para eu me soltar mais do corpo, ficar mais frouxo no corpo, e poder, então, em maior profundidade, escrever livros mais profundos, como o último, que é o Cristo. Eu preciso estar mais desmaterializado, mais solto da matéria. Até infarto favorecendo soltar o espírito da matéria. O enfraquecimento da carne para o fortalecimento do espírito. O espírito fica mais solto. Então, repare, agora, isso não é a cabeça do professor Pedro. Vocês imaginam a genialidade incomparável, olha só. Não dá para comparar. Do Cristo. Entendeu? Então Judas estava nessa angústia, devo fazer ou não? Por isso que diz o texto: o diabo entrou nele. A palavra dia, divisão, essa agitação, essa oposição entrou nele. E ele então levantava o calcanhar contra o Cristo, quer dizer, resistia como se fosse um coice a realizar essa vontade. E a vida determinando: vai e faça. Realize o que você tem que fazer. Aliás, a frase de Jesus é: vai e faça logo o que tu deves fazer. E ele resistia. Levantava o calcanhar. Quer dizer, ia contra essa tendência da vida. E aí funcionava. Foi feito, tinha de ser feito, não suportou. E aí, enveredou pelo suicídio. Foi pesado. Aliás, o Cristo já tinha dado essa lição. Quem aceita um cargo desse, uma situação dessa, é melhor nem haver nascido. É como se fosse colocar uma pedra no pescoço e te atirar no mar. É um sofrimento imenso. Realmente é angustiante o sofrimento. Imagina um amigo que você conte a sua passagem na Terra. Quando a gente passa um desastre naquilo que a gente chama de sem querer,
né, em que você atropela alguém, machuca alguém ou comete a desencarnação em alguém, você fica naquele sofrimento, naquela visão, naquela angústia. Que coisa! Que Deus nos abençoe para que nós não passemos por dificuldades como essa, que é difícil recordar. Mas você tem intimidade, acontece que você é a causa, né? Você estava dirigindo o carro e o seu amigo que estava do lado desencarna e você não. Como é que a pessoa fica? É angustiante. Então, o que acontece é que o Cristo então dá essa lição. E ele continua então a lição e passa por uma outra fase. Passa para a fase em que eles tinham de se dedicar em amor pelo mundo. E que ele iria realizar agora então a passagem dele na cruz. Aí Pedro diz: não, Senhor, não irá fazer, porque eu vou contigo também para a cruz. E o Cristo então dá uma outra lição. Olha bem, Pedro, está tudo planejado. Antes de tudo, a gente tem que aprender a ser servo. Não adianta você querer ser grande e ser poderoso quando não é. A melhor condição é de ser servo. Segundo, está tudo planejado. Será que a tua vida está planejada assim? E você ir agora comigo na cruz? Se está planejado, vem comigo. Se não está planejado, não é suicídio. Além do mais, que postura é essa de querer ser grande, ser o dono da vontade, e você determinar: eu vou fazer isso, eu vou lá na cruz? Não é a melhor condição de ser servo. Me obedecer. Aliás, eu já tinha dito, Cristo já tinha dito isso para ele: vai atrás de mim, me obedece, eu sei que faço. E o chama de Satanás, de diabo: vai atrás de mim e ser dividido da vontade do Pai. Mas por que tem que fazer assim? É o amor. O amor tem que funcionar isso tudo. O propósito tem que ser de amor, não é um propósito de vingança, não é um propósito de coragem. O cristianismo é feito dessa coragem, do macho. O cristianismo se faz, antes de tudo, lavando o pé. Na humildade, no serviço. E na hora que precisar e que não tiver jeito mesmo, você vai para a cruz, lá você vai ser corajoso. Mas não é corajoso do guerreiro. Estou morrendo aqui em nome da pátria. Não é isso. É mensagem de amor. É sempre o amor movimentando tudo, não é um ato desse de coragem, de rebeldia. Eu vou mostrar que eu sou poderoso e que vou lá morrer contigo. Não é isso. É uma coisa de amor. Está no planejamento? Se não está, aprenda a ser servo e aprenda a saber que isso tem que ser por amor. Além do mais, você é amigo. E o que nós temos que aprender, antes de tudo, nessa amizade, é uma amizade de tal forma que você pode, inclusive, doar a vida. Fazer isso que você quer. Mas tem que ter uma fidelidade. Tem que ser fiel. E tem que fazer as coisas, não como a gente quer, mas como a lei quer e determina. Colocar a sua vontade a serviço da vontade divina. É fazer o que quer. Com um planejamento que guia tudo. Aí, digo mais que abaixa Cristo. Satanás quer te joelhar. Ou melhor, você também vai passar por essa divisão, vai ser joelhado, vai ser triturado, vai ser peneirado. A tua vida também vai ser de martírio. Por enquanto você quer dizer: eu vou para lá, eu vou para cá, você se acha: eu vou morrer no teu lugar. Você, por enquanto, se acha que é o dono da tua vontade. No final da tua vida, você vai ter um cinto amarrado ao Senhor, não é isso? E a sua vida não vai ser sua, vai ser o Senhor que vai dirigir a sua vida. Por enquanto ele diz assim: eu vou lá morrer contigo. É a vontade de Pedro. Será que é a vontade do Senhor? De Deus? Agora, você se acha o dono da tua vontade. Lá no final, você, como um cinto, vai estar amarrado à vontade do Senhor. Não vai ser você, vai ser o Senhor que vai dizer o que você deve passar pela sua vida. Nesse intervalo todo, em que você vai construir essa transformação sua espiritual, você vai crescer espiritualmente em amor, e agora você está forte em coragem, em poder, em luta, mas você vai crescer em amor, e crescendo em amor, você vai fortalecer os outros, porque logo em breve vão começar as perseguições do cristianismo. Poxa, é muito ruim você ser preso, né? Em nome de Jesus, imagina, tem que enfrentar um leão, tem que enfrentar um poste cheio de fogo, tem que enfrentar
dardos, ter que ser jogado com uma pedra no mar, etc. Como vencer isso? Ter coragem para passar por uma situação dessa. Então Jesus vai dar lição para Pedro. Você vai ter que aprender, Pedro, a crescendo no amor, fortalecer os outros. E é fácil. Você ir para uma arena e o cara diz, renuncia a Jesus, ou o leão está chegando com fome. Você não renunciar. Se eu tiver essa coragem, aí a presença de um Pedro, de um Paulo, de um outro, na sua vivência de amor, no seu olhar, na sua presença, na sua caridade, que dá força para que o outro consiga suportar essas dificuldades. Quantos perderam as suas casas, perderam as suas famílias, etc., foram colocados como escravos, eram nobres e passaram para dentro dos navios, tendo que remar o resto da vida, e ali fazer aquilo orando, agradecendo e vivendo o martírio, para divulgar o cristianismo. Não é fácil. Então, escuta, Pedro, você hoje quer ser o dono da tua vida. Amanhã você vai aprender que não. Por fidelidade ao Senhor, você vai aprender o amor. E você, tomado de amor, você vai conseguir fortalecer os outros que são fracos. Ou melhor, você vai ser uma ponte para a transformação dos outros. E a tua hora também vai chegar. Você também passará pelo martírio. Por isso, Pedro, agora não banca aí o herói, não. Quando chegar lá, antes do galo cantar, me negue 3 vezes. Então não estou te desmerecendo, nem Jesus estava desmerecendo, porque nem a hora ali para desmerecer, mas é de usar o bom senso. Você me ama, quer ficar perto de mim. E ele ficou sempre perto de Jesus. Né? Foi lá para a casa do Anás, foi para perto da fogueira, ficou perto do próprio soldado do mal, dos parentes do mal, que ele havia cortado a orelha, etc. E cada vez ele ficava mais perto de Jesus. O lugar era super perigoso. E ele não fugiu, ele não renegou Jesus, que se dane, deixa esse louco para. Não, ele ficou perto de Jesus. Até no final, quando ele cumpre a vontade de Jesus e nega o Senhor pela última vez, eu não conheço, quer dizer, me deixa aqui, não tem nada a ver com isso, para poder continuar com a sua missão. Aí Jesus passa e olha para ele, diz, tudo está cumprido, é isso mesmo, eu fiz da tua parte. Aí ele não suporta, porque o Cristo vai ser levado agora para a cruz e ele não tem mais nada que ele pudesse fazer. Aí aquele homem que era tomado de amor, ao ponto de Jesus dizer, a minha igreja edificarei sobre esse tipo de pedra, sobre esse tipo de amor, que por ora, por enquanto, ainda era muito humano, mas que já vai ser um amor fiel e cheio de divino, ainda era muito cheio de emoção e paixão, e que cada vez mais vai se transformando em fidelidade, em amor, sentimento. É ele todo o suporte de Isaac. Aí a passagem que ele chora intensamente, porque imagina, ele com aquela força toda de macho, né, de pega o seu facão e cortar a orelha do outro, e está lá na casa das autoridades, e ele vê o seu amigo embora, amigo, com 3 anos de dedicação, ele deu a sua casa para Cristo. Ele deu a sua vida para Cristo, ele deu o seu barco de pesca para Cristo. A primeira pregação de Cristo foi no barco de Pedro. A casa em que Jesus montou o seu quartel-general foi na casa de Pedro em Cafarnaum. A intimidade era ali. Jesus chegou ali pela primeira vez, foi logo curando a sogra dele, de Pedro, que estava tomado de idade. A sua vida estava à disposição de Cristo. Ele tinha uma empresa de pesca, deixou tudo para Cristo. E agora ele viu um amigo ir para aquela situação da cruz. Quer dizer, eu que tinha toda essa força humana de violência, que eu pudesse atacar, ou então ir lá dar o meu testemunho também, morrer também, eu tenho que engolir para poder, em nome do amor, realizar um trabalho mais lógico. Porque se ele não engole e vai para a cruz, nós não teríamos todo o trabalho de Pedro, de fecundar o cristianismo, de ser o grande orientador do cristianismo nascente e preparar a construção das primeiras igrejas, que foi em Cesareia e Antioquia. Trabalho de quê? De Pedro. Então fazer esse trabalho era fundamental. Era fundamental. Se nós não tivéssemos a missão dele, agora sim, aí com a missão dele termina com a cruz. Ele vai para a cruz, ele também vai ter a hora dele. Mas tudo, olha, um planejamento. Se você se acha que é grande, preste bem atenção. Mantenha a postura de servo. Amor, antes de tudo, não é paixão.
Não é ato de coragem, de violência, é amor. O amor, às vezes, ele fica mais lavando o pé do que morrendo pelo outro. Aliás, tem gente que às vezes prefere morrer do que lavar o pé. Porque diz que tem amor, mas não tem a tal da humildade. É um amor-paixão, não é amor-sentimento. Lavar o pé. Imagina um chefe planetário. Ele não é um chefe de uma nação, nem de um bairro, ele é o síndico do teu prédio, não. É o senhor do planeta, bota um avental e lava o pé de todo mundo. É isso. O nosso ego não suporta isso. Nosso ego não suporta isso. E fazer isso tudo em nome de amizade. Uma amizade é tão ponto que vai manter a fidelidade. Se for o caso de doar a vida. Isso tudo por fidelidade. Essa é a lição. Então esse é o ponto que nós nos encontramos. E aí então começa a lição de hoje. Agora fica logo fácil. O primeiro versículo da lição de hoje, olha só. Começa aí. Não se turbe o vosso coração. Tenha fé em Deus. Tenha fé também em mim. Olha a primeira frase. Não se turbe o vosso coração. Eles estavam com o coração turbo. Judas estava então com o coração extremamente dividido. Repare que quando ele sai para fazer o que ele tinha de fazer, diz o texto, era noite. O seu mundo era noite. Angústia ao extremo. Pedro agora, recebendo a informação de que ele tinha de conter, mas se conter a tal ponto que ele tinha de aprender a ser servo, a manifestar o amor, não a emoção. E que ele sim vai ser perseguido, mas lá na frente, por hora ele precisava renunciar isso tudo e notar amizade ao Cristo, ser amigo mesmo, tá certo? Inclusive me nega, mas você continuar aqui no planejamento de vida que você tem que fazer, no trabalho que você precisa fazer aqui na terra. Aí o coração não aguenta. A atenção dos outros, dos apóstolos, ali era um banquete de despedida. Jesus diz, a Páscoa se aproxima, eu vou ser o cordeiro da Páscoa. Ele disse isso muitas vezes durante esses 3 anos, mas ali era o momento, é agora. Olha, o Judas já saiu para fazer o que tinha que ser feito, é agora, para esse momento. Isso vai acontecer agora na Páscoa. Eu vou ser o cordeiro. A grande cerimônia da Páscoa seria o mesmo. Digo isso logo com antecedência para vocês, para quando acontecer e vocês souberem como está lá na Escritura, foi eu que ditei tudo da Escritura e foi eu que planejei o que eu ditei. Deixa eu assim de forma bastante clara. O coração estava tudo, não só de Pedro, de Judas, mas de todos os outros. Nós vamos ver aqui no texto que muitos vão começar a fazer perguntas, agitados naquele momento. Então a primeira letra, a primeira mensagem, não fique com o coração agitado. Mantenha paz interior. Ele já vai dar uma lição. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. E ninguém poderá tomá-la de vós. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz do céu, que ninguém poderá tomá-la de vós. Então não é a paz do mundo, que é um armistício entre 2 guerras, uma parada entre 2 situações de conflito. Não é isso. Vamos parar aqui de tacar bomba, mas ficar um não gostando do outro. Não, diz Jesus, eu quero dar a paz do céu, não é a paz do mundo. E essa paz do céu ninguém, nenhuma situação nenhuma, não tem cruz, não tem nem a minha morte, nem a de Pedro, nem o caso de Judas, nada, pode tirar essa paz, que é fruto do amor. Aliás, é importante que se diga, só se tem paz depois que você tem amor. A paz é o resultado do amor. Aonde não há amor, não há paz. Não pode haver paz. É o resultado, é uma consequência. É o estado de fato. Então, como aqui no nosso caso, os meus discípulos serão conhecidos como muitos se amar. Amor, deve haver amor entre nós. É o amor que é o elo que nos liga. Eu vos amei e estou amando até o fim, disse Jesus. Eu quero que fique essa paz. Não fique com o coração duro. Nada de ficar preocupado. Tudo, volta a dizer, está planejado. Foi planejado por mim. E o que eu planejei
é a vontade do Pai. E eu quero colocar a minha vontade em sintonia com a vontade do Pai. Está tudo planejado perfeitamente. Estou avisando como é de vocês. Você também, Pedro, também vai passar pela crucificação, pelo martírio. Não agora, lá na frente. Por hora, você se acha o dono da tua vida. Lá na frente, a tua vida vai ser toda impulsionada por Deus. Você vai ser completamente submisso à vontade de Deus. E como eu, vai colocar também a sua vontade a serviço de Deus. Te prepara. Comece agora não fazendo aquilo que você não deve fazer. Querendo ter um ato de heroísmo para a cruz quando não está na hora. Você não vai dar um bom exemplo. Ora, o que acontece então? Ele dá essa lição para as pessoas não ficarem com o coração turvo, então. E ele explica por quê. Por quê? Fé, essa paz aqui, não ficar com o coração turvo, agitado, mas manter a tranquilidade interior. Essa tranquilidade interior é fé. Em Deus, ele pede também união também comigo. Esta fé é que as pessoas interpretam o pé da letra dessa fé da praça pública. Quem acredita em Jesus, levanta a mão. Não acredita. Com aquela gritaria na praça. Né? Não é essa fé. Essa fé você pode depois até também. Então temos que ir agora para a cruz ali, que vai estar lá do outro lado da praça para mostrar que temos fé em Jesus. Seria aquela cruz igual a do Pedro inicialmente, que a pessoa vai por um ato de coragem, não pelo resultado de vida pautado em amor. Muito mais interessante que lavar pé, muito mais interessante do que ir para uma coisa dessa, lavar um pé, servir o outro, cuidar, limpar a ferida do outro, entrar na intimidade das pessoas. Ver a lição que a Solange deu para nós aqui de antecedência, né? Havia um doente, uma pessoa ferida, uma pessoa acamada, toda complicada, o Chico ia lá, dava banho, ajudava a família a cuidar, era carinhoso. A sua presença de cristão, de ajudar, de levar a palavra do Evangelho, ele que era considerado um importante, o homem mais importante no caso de Minas Gerais, né? Ia lá lavar as pessoas, dar banho, ajudar a família, levar uma orientação. Essa conversão é importante e vai transformar corações que um cristão faz, né, daquela família, daquelas pessoas, vai ser um foco de luz. É isso. Então essa fé não era essa fé do eu creio, eu acredito. Esse eu creio é uma coisa duvidosa. Eu creio que amanhã vai chover, eu não tenho certeza. Eu creio que vai fazer sol. Eu creio que tal coisa. Eu creio que o cara vai ganhar para prefeito. Eu creio, eu não tenho certeza. Fé é uma certeza. A palavra fé no original, ela quer dizer fidelidade. A melhor tradução para ela é sintonia. Sintonia. Quando você imagina uma fonte, aqui tem uma fonte de água, né? A fonte. E aqui está a tua casa. Então, o que seria a fé? A fé seria, eu quero pegar aquela água e trazer aqui para casa. Então eu crio um cano. Coloco um cano, aqui um cano aberto, em que a água vai ser canalizada para casa. Fé é isso. Seria como se fosse um cano que vai nos ligar à fonte que é Deus. E o Cristo diz, também liga comigo, porque eu sou um com o Pai, ele já vai dar essa missão. E às vezes a pessoa não consegue ter a mente em Deus que não tem forma. Ela precisa às vezes de algo com forma para ela poder botar a sua sintonia. Por isso que nós temos o corpo mental que os orientais chamam de rupa, que é o corpo mental com forma, e tem o arupa, que é o corpo causal, que eles chamam de corpo mental sem forma. Então você pode se sintonizar em Deus sem forma. Quem é Deus? Não tem forma. Mas às vezes a pessoa não consegue, ela mentalmente não está preparada para esses rasgos de concentração, de sintonia em algo que não tem forma. É o futuro nosso, mas nós não conseguimos. Então é melhor ter o Cristo. É aquele que teve a história, que o pai era José, a mãe era Maria, teve os amigos, ele andou na Palestina, era judeu, ele tinha uma barba, ele correu na cruz, então tem uma história. E com isso eu tenho ponto
pontos de referências, como se fosse uma espécie de andaime, para eu me segurar e subir. Eu preciso de andaime para me manter trepado, pendurado, subir. Compreendendo? Então por isso que ele diz, porque senão ele podia dizer, tenha fé em Deus, Deus basta. Mas é que a gente não consegue. Ele já vai explicar isso, numa outra passagem ele vai explicar isso. A pessoa que diz que ama a Deus, como você diz que ama a Deus se você não ama o próximo? Como você pode amar a Deus se você não está vendo? Se você não ama o próximo como você está vendo? Então explica Jesus. Então ama primeiro, João que coloca isso em sua epístola. Ama primeiro a Deus, ao próximo que você está vendo, para conseguir amar a Deus que você não está vendo. Então há necessidade ainda dessa forma para a nossa mente. Nossa mente ainda não está acostumada a trabalhar assim. Tá certo? Ramakrishna, foi um grande santo da Índia, ele mesmo dizia, né? Aquele que foi Rama, que é o fundador da civilização hindu, e depois Krishna, que é o autor da Bhagavad Gita, a canção principal do povo hindu, ele diz assim, aquele que foi Rama e depois Krishna, agora é Rama Krishna. Então você já pode ter uma ideia de quem nós estamos falando, né? Ele viveu no final do século XIX na Índia e teve uma missão fantástica. Então ele amava a deusa mãe. Ele amava a deusa mãe, ele tinha forma para a deusa mãe. E ele então se concentrava na deusa mãe. Ele viveu a vida toda, o seu máximo de êxtase, concentrado na deusa mãe. Então, a deusa Kali, aí o que acontece? No final, para ele dar um mergulho maior, vinha o pedido, destrói esta forma. Para você aprender um mergulho mais profundo em algo que não tem forma. Entenderam? É isso. Eu convido que vocês leiam um livro chamado O Evangelho de Ramakrishna, é lindíssimo de expor a pensamento. Aliás, é lindíssimo o livro, e que conta esses casos, tantos outros casos, e esse muito bem explicado. Então, o que Jesus recomenda? Primeiro, não ficar com o coração puro. Não com o coração agitado, como se fosse um vento batendo no lago, que fica tudo agitado. Deixar o lago sereno. Não tacar pedra no lago, onde que fica aquela bagunça no lago, é o que a Índia chama de samsara. O lago agitado. E quando você vê um lago agitado, repare que tua cara aparece uma porção de lugares, não é isso? Taca uma pedra no lago e bota a cara para ver, você vê a sua cara mal feita, toda deformada. A cara fica deformada em uma porção de lugares, não é assim? Isso que a gente chama de psicologia do frustrado. O que é o frustrado? É quando você se sente meio deformado e completamente dividido por uma porção de coisas. A tua imagem fica dividida por uma porção de coisas. O que é o frustrado? É uma pessoa que se sente deformada, completamente dividida por uma porção de coisas. Presa, agarrada a uma porção de coisas. Disse Jesus, não seja assim. Não deixe o seu coração turvo, agitado, como de um lago. Mantenha ele em paz e sereno. Como? Através da sintonia com Deus. Sintonia com Deus, que a gente vai pela oração, que a gente vai pela meditação, que nós vamos pela vigilância, e mantendo sempre o amor, no caso, na prática, que é a caridade. Mantenha a mente ocupada na caridade, que é a prática desse amor. Oração, meditação, vigilância. Mantenha essa sintonia com Deus. Em todos os momentos da vida. Não consegue ir direto na sintonia com Deus que não tem forma, faça a ponte através de mim. Quero ser um andaime da vida de vocês, me colocar à disposição de vocês para ser a ponte para essa sintonia. Está com Ele, é como está com Deus. Aí ele vai explicar melhor. Os apóstolos, aí Jesus então continua. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vou teria dito. Porquanto vou preparar-vos um lugar. Coisa bonitinha. Ele disse que ele ia fazer a passagem dele. Ele ia fazer a transubstancialização dele, a transformação. Ele agora não ficaria mais na fase de forma, ia ficar na fase de espírito. Nós já tínhamos explicado isso na lição passada. Não é isso? O gelo vai se desfazer em vapor. Vou me espiritualizar. Não fiquem preocupados. Não. Há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai tem muitas moradas.
mais variadas, de níveis mais variados. Eu vou para uma determinada morada, e é para essa morada que eu vou preparar um lugar também para vocês. Porque aonde que eu vou, eu quero também ficar com vocês. Por enquanto, vocês não podem ir. Por enquanto. Talvez necessariamente nesta atual vida mesmo, ainda não pode ir. Mas eu vou estar com esse local preparado. É assim que acontece e a gente vê demais nas comunicações dos livros do nosso Chico Xavier. Eu quero contar um caso aqui para a gente não ir lá longe, ficar aqui dentro do Regeneração. Aqui no Regeneração nós temos um casal, que muitos aqui de vocês conhecem, quem visita aqui na casa, que é um casal Ieda Aurélio. São frequentadores daqui da casa. Eles têm um filhinho que tem, porque a desencarnação não mata ninguém, que é o Carlinho. E que desencarnou. E o Carlinho, novinho, acho que se não me falha a memória, 16, 17 anos, tá certo, senhor? E aí o Carlinho deu mais de 15 ou 20 comunicações através do Chico Xavier. Inclusive faz trabalho, ele é muito ligado em outras vidas no campo da medicina. E na medicina ele trabalha aqui com o doutor Alcides, que foi presidente do Regeneração, que é médico, né? E trabalha muito ligado ao doutor Dias da Cruz. Dias da Cruz, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, quando o doutor Bezerra era o vice-presidente, em 1891. E ele também é muito ligado ao Joaquim Murtinho, que é um outro homeopata. E ele levou a Ieda, que é médica, a fazer um curso de homeopatia, para se dedicar à homeopatia, para ele ser uma ponte de estudo juntamente com outros parentes dele, aproveitando as experiências, as ligações que ele tem com o Dr. Bezerra, aqui da casa, evidentemente, né, porque ele também milita aqui no Regeneração Direto, no hospital do plano espiritual do Regeneração do Espaço. Então, ele juntamente com o Joaquim Murtinho, com o Dias da Cruz, com o Dr. Alcides e no plano maior o Dr. Bezerra, né, ele ajuda a mãe nos trabalhos de homeopatia, etc. E também ajuda a todos nós. Mas aí voltando. Mas ele lá está morando aonde? Ele está morando na casa da avó dele. Você me desculpa agora, a minha memória não está me permitindo, mas é um nome assim, alemão. Eles são amigos. Você está morando na casa da dona Maria Alfer, né? Laufer. Toda hora que eu precisar, eu miro o nome. Então, ele está morando lá. Então, o que acontece? É um local preparadinho para ele morar. Ela preparou isso. E aí ele conta em várias comunicações uma coisa muito interessante. Que ele mora ali naquele lar, no lar dos Laufer, ele mora ali nesse lar, que é o lar que é preparado para essa família quando desencarna. Então, eles, encarnados, eles saem de lá e vêm para cá. Encarnado. Quando desencarna, já está um lar lá preparado. Né? E esse espírito que é maior que é dessa avó, é o espírito mais adiantado desse grupo, tem todo o cuidado de estar sempre replanejando este lar, para que possa ser, através de muitas encarnações, o lar, a parada deles do lado de lá espiritualmente. E agora, esse aqui é um exemplo pequeno de um espírito comum. Aqui vai todo respeito para esse comum, mas vocês estão entendendo que eu quero falar de Jesus. Estou falando do Carlinho ali, esse merece o nosso respeito, mas não estou falando de santo, não estou falando nada de... Não estou falando de Simão Pedro, não estou falando de Francisco de Assis, eu estou falando de um espírito aqui do nosso grupo. Tá certo? Temos muito que aprender com ele, mas ali, da nossa intimidade. Tá certo? Agora, vocês imaginam, no caso, Jesus vai dizer, a lição é a mesma. A lição é a mesma. Só que plano, veja bem, esse lar dos Laufer, eu estou falando de um nível muito mais alto. Jesus, eu também vou preparar um lar para vocês. A ideia é a mesma. Nós temos espíritos no plano espiritual que estão comprando a casa do lado de lá, a colônia do nosso lado. Não é isso? A casa, eles trabalham, ganham bônus horas, eles compram a casa, dependendo, depois de tantos períodos já podem morar lá, vão ter alguns benefícios na casa, etc. Preparar a casa. Em várias comunicações a gente lê nessas do Chico, eu estou na casa para a esposa que vai desencarnar.
E tem outros que o espírito está num nível tão diferente que ela prepara a casa, mas não mora ali. Por exemplo, tem um livro chamado Rumos do Infinito, que é do Jacques Garnier, que foi o que fundou o hospital do Antônio Luiz Saião, do sanatório Antônio Luiz Saião, na cidade de Araras, em São Paulo, que recebe comunicações de um espírito chamado Carioca. E o espírito veio de branco. E ele falou assim: você veio de branco porque alguma linha espiritual, por isso você vem assim, sem vestir de branco? Não, cara, eu sou carioca. Falava com sotaque do cara. Eu sou carioca e lá no Rio faz muito calor, né? Então eu venho assim de branco. E ele tinha uma pessoa, uma mulher amada, que é a Noêmia, com quem ele iria viver com ela no hospital. Mas ela era tão adiantada que ela preparou uma casa para ele morar, mas morava em outra colônia mais adiantada. Mas ia volta e meia lá visitar ele, estar com ele, dar o apoio. Então, olha, não está se fugindo nada. Jesus fala a mesma coisa. Agora acompanhe. Em nível muito, mas muito incomparável. Nós não podemos nem definir o que é lugar neste nível e nem definir forma para esse nível. Apenas Jesus disse: vou para o meu Pai. Há muitas moradas. Numa dessas moradas que eu vou também preparar o local para vocês. Prometo. É bem essa volta a frase: não turbe o vosso coração. Olha, estou deixando aqui agora, eu vou passar por um corpo, vou haver uma transubstancialização, uma transformação, vocês não vão me ver, não fiquem preocupados, mantenham a sintonia com Deus, tá certo? Eu vou, e não se preocupe, não vou ficar vagando por aí, não. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Estou dizendo que há muitas, vou para uma delas, e lá eu vou preparar também um local para vocês, certo? Tem gente que não gosta muito disso não, é como se eu dissesse aqui: não se preocupe, que eu vou preparar um local para você no hospital. A pessoa não quer, eu quero a minha casa aqui mesmo, na Tijuca, em Botafogo, mas Jesus promete uma para eles do lado de lá. Vou preparar esse lugar e mais, não só vou preparar o lugar, mas vou voltar para buscar vocês. Gostou não? É isso que eu te pergunto. A sua avózinha chega aqui e diz: eu já preparei a nossa casinha. Bom, o cara não quer ir para a casinha da avó. Não é isso? O marido diz: já está tudo preparado o nosso ninho de amor. Fica lá. Tá certo? Ora, então Jesus diz isso. Olha, reparem a lição. Olhe bem. Olha a sequência: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, porquanto vou preparar o lugar. E aí, ele prepara o lugar e diz assim: e depois que me tenha ido e vos haja preparado o lugar, voltarei e vos chamarei a mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer, vou levar vocês para o lado de lá. Vou, mas volto para buscá-los. O que nós estamos vendo aí? Voltemos para a lição. Amigo total. Esse é um amigo. Tudo planejado, não me sinto como grande, quero ser até construtor de casa de vocês. Vou preparar o caminho de vocês. Tenho amor, não vou deixar vocês nunca. Esse amor é de amigo mesmo. Não só vou dar minha vida aqui por vocês, vou cumprir o que tem que cumprir, mas também vou lá, vou preparar o lugar, depois que estiver tudo preparado, eu volto para buscar vocês. Pode ser que vocês não estejam preparados para ir nessa vida, precisa de uma outra, mas não importa. Então estarei sempre comigo. Eu voltarei para buscá-los. Se vocês não podem ir para essa casa, vamos para umas outras intermediárias. E as missões vão sendo realizadas até chegar àquela condição de poder viver comigo. Para onde eu estiver, vocês possam estar também. Essa é a colocação dele. Então, o que eu aceno para vocês é que nós ficaremos unidos para sempre. Se por enquanto não der, saibam, estou indo, vou preparar e volto para buscar. E se não der para levar imediatamente, a gente vai fazendo tranquilinhos, mas deixá-los nunca. Aliás, ele vai dizer isso mais tarde, depois vai dizer, ainda na própria vivência na cruz: eu estarei convosco para sempre, não vos deixarei órfãos nunca. Ficarei convosco para sempre. Ficou claro isso? Aí ele então continua explicando. Para onde eu vou,
vós o sabeis, e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé. Aí agora é o primeiro que vai participar. Repare como eles estavam todos turvos e agitados, e todo mundo queria fazer a pergunta. O primeiro que vai perguntar, Tomé. Tomé, qual é a pergunta dele? Jesus diz, para onde eu vou, vós sabeis. Para onde eu vou, vós o sabeis. O caminho. Sabeis o caminho que deve ser feito para chegar lá para onde eu vou. Vós sabeis. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Você está dizendo que a gente sabe, mas eu vou logo te dizer, Senhor, eu não sei. E vou falar em nome dos outros, os outros também não sabem. Para onde quer que você vai, qual é esse caminho para a gente ir? Disse Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele agora explica para onde ele vai preparar um local. Ele agora define que esse local é o Pai. Ou melhor, é o reino de Deus. O plano espiritual elevado do Espírito puro. Agora ele define e diz, eu sou o caminho que leva à verdade e a vida. As traduções costumam colocar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é a verdade é Deus. Ele não é o caminho. Perdão, ele não é a verdade. Ele não é a vida. A vida é Deus. É Deus quem dá a vida. A Deus é que é a verdade. Ele é o caminho que leva ao Pai, que é para onde ele vai, que é o reino de Deus. Depois ele vai dizer isso para a mulher, aquela Madalena que vai querer tocar, ele diz, mulher, não me toque, você ainda não fui para o meu Pai. Ir para o Pai. E ele define agora quem é o Pai. Ele vai dizer, o Pai é a verdade e a vida. Logo, se o Pai é a verdade e a vida, ele não está definindo o Pai como forma. Deus não é alguém. Aí a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Quem é Deus? Não quem é Deus. Qual é a resposta que ele dá para Deus? É a verdade e a vida. É um reino de vida plena, onde você tem vida em si mesmo, por isso que as pessoas chamam de vida eterna, etc. É a vida em si mesmo, a vida plena, que não depende de nada, e que é o reino da verdade, ou o reino da lei, do conhecimento pleno. É isso. Lá, neste reino da verdade de vida, é que eu vou preparar a morada de vocês e para lá que eu estou indo. Eu sou o caminho que leva para lá. Então, disse Jesus, repare bem, agora não vai ficar assim tão difícil. Para onde eu vou, o sabeis, e sabeis o caminho. Disse Tomé, não sabemos o caminho, Senhor. Para onde é que você vai? Ele diz, eu sou o caminho. Então vocês podem desconhecer uma porção de coisa, mas eu fiz de tal forma a minha vida em que ela é um exemplo. O que é o caminho? O caminho quer dizer exemplo. Mas, como eu fiz, faço igual. Que é um exemplo mais fácil do que como eu fiz, vocês devem fazer. Vocês não me chamam de grande, de mestre. Eu não peguei o avental e não lavei os pés de vocês todos. É isso. Isso é certo. Não se considerar o grande, não se considerar o apóstolo de Jesus, não se considerar o chefe da igreja, nada disso. A posição é sempre de certo, manifestando amor por todos, manifestando uma amizade por todo mundo, uma amizade que chegou ao ponto da fidelidade. Mantenha a sintonia com Deus e caminha. Eu sou o exemplo. Para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. Prepararei o caminho e virei buscar vocês. Para onde o Senhor vai, Senhor? Eu sou o caminho. O que eu fiz, faço. Fazendo o que eu fiz, vamos também para a verdade e a vida. Senhor, mas eu seguir esse caminho em busca da verdade e da vida é muito difícil. Voltarei.
estarei convosco, não vos deixarei órfãos nunca. Então eu não só sou o caminho, o exemplo, mas estarei presente. Estarei presente. A minha presença é fundamental, de amparo, de consolo. Por isso que no Espiritismo é chamado de o Consolador. O Espírito, que é o advogado, aquele que está junto. Advogado é que você vai lá com um problema no tribunal, né? O advogado, a própria palavra advogado, é aquele que está junto de você, que vai lá te amparar, te proteger daquela enrolação das leis e tal, e vai te aliviar naquele emaranhado de confusões e dificuldades da justiça, né? Assim, o advogado é aquele que está junto. Então, sou eu o advogado, o consolador. A minha presença estará com vocês. E como que eu devo? O que vocês devem fazer? O que eu fiz. Eu sou o caminho. E se lá na frente precisar dar o testemunho, dou a vida. Nós não vamos sair feito louco aí dando a vida, se matando, indo para tudo. Não. Faço o que tem que ser feito. Amar, lavo os pés de todo mundo. Isso que é o mais importante. Prego o evangelho, ir de pregar e servir, amar e tal. Se lá no final precisar dar o testemunho, dou a vida. Eu sou o caminho, como eu fiz, façam também. E como eu fiz, dando a vida sem reclamar, façam também, sem reclamar, mano. Como é que Pedro poderia dar a vida agora, se ele não tinha essa força de amor? Ele ia dar a vida reclamando, ofendendo os romanos, ofendendo os soldados. Tira daqui, tira o Cristo aí, não faz isso com ele, só descer da cor te dou uma bolacha, eu quero ver. Não é essa valentia. O cristianismo é construído de valentia, de amor, de simplicidade, de doação, de se fazer o menor de todos, de servo de todos. Dedicação total. Mesmo assim, o tema ainda fica complexo. Jesus então explica: se ele tivesse conhecido a mim, também terias conhecido a meu Pai, mas breve o conhecereis, e já o tendes visto. Como que é isso? Se tivesses conhecido a mim, teriam conhecido o Pai, mas breve o conhecereis. E aliás, já digo, já o tendes visto. Como ver o Pai? Que é essa coisa de ver o Pai? E, alguns já viram o Pai. E se nós tivéssemos conhecido mesmo Cristo, teríamos conhecido o Pai. O que acontece é o seguinte: o que ele faz aqui? O que ele faz nessa sua vida de exemplo? Ele manifesta sempre o Pai. Nessa sua vida de exemplo, ele só manifestou amor. E está lá, na primeira epístola de João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16. Deus é amor. Deus é amor. Se vocês tivessem visto a mim, teriam visto o Pai. A mim, não na forma ali, aquele Jesus da história, mas nas minhas obras. Ele já vai explicar isso já, nas minhas atitudes, naquilo que eu faço, na minha vivência, que só foi uma vivência de amor. Se tivessem observado este amor que eu sou e represento e vivo, teriam visto o Pai. Teriam visto o Pai. E vos digo que em breve vereis. Por que em breve eles vão ver? Porque em breve eles vão ter que aprender a manifestar amor pelos outros. Não é assim? Que vai começar o trabalho agora do cristianismo, que é uma manifestação de amor. O que os apóstolos vão fazer se não é amar a humanidade? E levar a mensagem de Jesus em nome do amor. Digo mais, que alguns até já viram o Pai. Alguns deles já tiveram manifestações de amor. Quantos apóstolos ali já tinham sido caridosos? Aliás, Jesus não dividiu eles em dois, e eles não foram pelo mundo pregando. E lá pregando, eles não levaram a mensagem do Evangelho, e não curaram, e não livraram as pessoas das serpentes, dos escorpiões, dos espíritos daninhos, e até também de casos até de ressurreição, quer dizer, no caso de fazer com que pessoas que estavam em estado de catalepsia voltassem para o corpo. Sim, e eles voltaram, e Jesus não fez uma reunião com eles para saber como é que foi isso. E eles disseram: Senhor, fizemos tudo como tu mandaste. E os espíritos, inclusive, nos obedeceram. Quer dizer, fizeram o trabalho qual? Da caridade. Logo, quem faz a caridade fez o trabalho com amor. Já estão vendo isso. O que é Deus? Deus não é ver fisicamente. Dando
que ele vai dizer como a gente pode amar a Deus se a gente não está vendo, e não amar o próximo que está vendo. Ame o primeiro próximo, para que você possa, no amor do próximo, encontrar o Pai. Então, teu Pai é o amor. Como você encontra o Pai? Através do amor. O homem perguntou, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Ele falou, o que diz a lei? Não roubar, não matar, mas eu sempre fiz isso, Senhor. E então, vá, ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz e ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. É uma nova vida. Um apelo de amor. Então, a explicação, eu vou reler a frase aqui, e a explicação, ela fica assim bastante clara. Se me tivesses conhecido a mim, quer dizer, tivesse conhecido a essência da minha vida, que é a manifestação de amor, também teriam conhecido o Pai, que é amor. Mas breve o conhecereis, porque breve todos vocês estarão aí manifestando o amor, fazendo a caridade, como os apóstolos fizeram. E digo ainda que já tem alguns que já estão vendo, ou melhor, já tem alguns que antes de tudo já estão praticando a caridade. Já estão manifestando esse amor, estão reconhecendo o Pai pelo amor. Continua o texto. Disse-lhe então Filipe, agora já é o outro, agora é Filipe. A dúvida persiste. E Filipe vai perguntar, Senhor, então se já estamos vendo o Pai, se tiver o Pai, me explica melhor isso, Senhor. Olha, Senhor, mostra-me então o Pai, e isso basta. Porque se o objetivo todo é caminhar para o Pai, e Ele que é a verdade e a vida, então mostra-nos o Pai, porque isso basta. Mostra Ele. Eles não entendiam que esse amor, que essa coisa é impalpável. Não é forma. Por isso que ele dizia, se não conseguir ter sintonia com Deus, tenha comigo. Se você não consegue se desprender ainda, só consegue ver forma, como é que eu vou mostrar uma coisa que não tem forma? É uma coisa para ser sentida, que é o amor. Não dá. Filipe fala, me mostra ele, basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheceis. Na minha prática diária, do que eu faço diariamente, não me conheceis ainda. Não é uma coisa de ver, é de fazer. Ele vai explicar isso aqui. Filipe, aquele que me vê, também vê meu Pai. Como então que diz, mostra meu Pai? Eu estou em perfeita sintonia com Ele. Vou mostrar isso. Vou mostrar que o meu fazer, a minha vida, é um reflexo da do Pai. Olhe bem. Não credes que eu estou em meu Pai e que meu Pai está em mim? O que vos digo, não o digo de mim mesmo. É meu Pai que mora em mim, quem faz Ele próprio as obras que eu faço. É o Pai que mora em mim, eu não sou meu Pai. Como aqui a igreja quer dizer, está vendo? Ele está dizendo que Ele é Deus. Não, está aqui claro. Olha, o que eu vos digo, não digo de mim mesmo. É meu Pai que mora em mim, quem faz Ele próprio as obras que eu faço. Não crede que estou em meu Pai e que meu Pai está em mim? Crede ao menos pelas obras que eu faço. Me mostra o Pai? Eu não posso te mostrar o Pai. Não vou lhe mostrar o Pai. Apenas eu posso dizer, não crê nisso? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Se você não crê que é o Pai que está agindo, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Aí ele vai pelas obras, não é um exemplo de obras, e ele pergunta assim, essas obras são extraordinárias, são imensas, são maravilhosas? Veja toda a obra de Jesus. Toda a construção da vida dele. São obras gigantescas. Pronto. Eu estou dizendo que essas obras não sou eu que fiz. É o Pai que mora em mim que fez por mim. Ele manifestou esse amor imenso por mim. Toda essa caridade, as curas que eu fiz, a transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães e peixes, a manifestação que eu vou ter agora na frente, na cruz, a manifestação de perdão para todo mundo, é o Pai agindo por meu intermédio. A minha vida é uma vida de amor, não por mim, é o Pai que manifesta esse amor através de mim. É isso. Se você não consegue acreditar, diz ele para filho, que eu estou no Pai, o Pai está em mim, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Olhe as obras que eu faço. Pelas obras que eu faço. Nossa, ali foi uma obra de bem.
As pessoas estavam com fome e comeram. Ali a sogra de Pedro estava com febre e ficou curada. Ali nós temos um leproso que ficou curado. Ali era um paralítico. Ali era um outro que estava aflito e ele levou uma mensagem de consolo. Ali era um gentio, que não era nem da religião judaica, mas que ele disse que tinha uma fé tremenda e curou o servo dele. Ali era aquele outro que estava no túmulo, ele tirou do túmulo, etc. Foi obra de amor. E aí, ele só isso não, a sua pregação. A sua pregação que ele mandou todo mundo fazer o que é? Amar, 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 amar. Toda a obra dele foi essa, ensinar amor. E como que ele resumiu toda a obra dele? Ele disse, resumindo tudo, amar a Deus sobre as coisas, o próximo a ti mesmo, faz isso e viverás. Ao resumo da minha vida. Pelo menos, se você não consegue ainda ver o Pai em mim, veja na obra. Porque as obras são reflexo dele, que são obras de amor. Porque o Pai é isso mesmo, é amor. Como está lá na epístola, que nós já citamos. Volto a lembrar. João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, repetido 2 vezes para ficar bem claro. Deus é amor. Ora, ele então conclui. Em verdade vos digo, aquele que está em sintonia comigo fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque vou para meu Pai. Que é isso de fazer a obra maior do que a que ele fez, hein? E a gente fica pensando assim, será que um dia nós vamos poder fazer uma obra maior do que a que o Cristo fez? E ele ainda explica. Ele não pode estar mentindo. Aliás, ele acabou de dizer, tudo aquilo que eu vos falo, é o Pai que fala por mim. Agora, então, ele continua. É o Pai que está falando. Como eu vou para o Pai, vocês vão ficar e vocês vão fazer uma obra maior do que a que eu fiz. E a gente fica querendo saber que obra maior é essa que nós vamos fazer do que a que Jesus fez. Poderíamos passar para outra palestra, né? Vou deixar para a semana que vem, porque é um tema que pede muita reflexão. Jesus fez essa obra toda que nós vimos, que nós contamos e resumimos aqui, e que é o amor. Mas ele diz que ele vai para o Pai, e que eles vão ficar e vão poder fazer uma obra ainda igual a que ele fez e maior ainda que a dele. Mas para que a gente não fique assim, nesse vazio e nessa expectativa e não ficamos sem resposta, podemos aqui levantar uma ideia para a gente ficar, não como ela definitiva, mas para ela ficar no nosso mundo e a gente ficar mastigando ela que nem um camelo que fica ruminando. A gente vai ficar ruminando esta ideia para que ela cresça, se fortaleça, para ver se no próximo tema a gente tenha melhores explicações para ela, ou se é ela mesmo, e qual é o tamanho dela. Jesus fez a sua obra. Ele não transformou o mundo. Não me chame de herege. Não me chame de herege. Ele não saiu dali, daquele universo de Israel. Aliás, ele vai falar isso para a samaritana. A salvação vem dos judeus. E quando vem dos judeus, quer dizer, ali no mundo judaico, quando os apóstolos vão pregar, que ele manda eles irem pelo mundo, pregando 2 a 2, por enquanto ele estava aqui, ele disse, não saiam de Israel. Aí eles voltaram, Jesus deu o feedback, o resultado daquela reunião, preparou o caminho. Depois nós temos aquele caso da Sirofenícia, que estava a filha doente, ela era de outra religião, e Jesus disse, eu não vim para os sírios fenícios, eu vim para os judeus. Ela disse, Senhor, mas eu aceito a migalhinha que cai da mesa do dono. Deu para mim uma migalhinha. E Jesus disse, a sua fé é maravilhosa, a sua filha está curada. Ele deu uma migalhinha para fora de outra religião, a não ser do judaísmo. Agora ele vai para a cruz, vai ressuscitar, e vai aparecer para os apóstolos, e vai dizer para os apóstolos, eu não quero vocês pescadores de homens, e sim pescadores de alma. Vão pelo mundo, pelos 4 cantos da terra, levar a minha mensagem, de divulgar e pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. E nesta pregação, que é uma pregação, antes de tudo, de exemplo, de amor, deem a vida pela humanidade.
e transformar a humanidade, implantar o reino de Deus na terra. Então, qual foi a tarefa que ele nos legou? Legou em especial para os apóstolos, que transfere para todos nós pela pregação. Porque os apóstolos vieram passando para um, para outro, chegou para a gente. Nós fomos convocados por alguém que recebeu de um outro, que recebeu de outro, que recebeu dos apóstolos. E que receberam de Jesus, não é assim? Quem divulgou Jesus para o mundo foram os apóstolos. E que passaram para outros e de geração chegou para a gente. É uma reação em cadeia. Agora ele diz, ide pelo mundo, já não é mais Israel, é o mundo inteiro. A tarefa é de abraçar o mundo inteiro. Qual é a tarefa dos apóstolos? É só pregar o Evangelho pelo exemplo. E ele vai dizer para Pedro, pelo exemplo, Pedro, porque tu te fortalecendo no amor, você vai fortalecer o irmão fraco. Acabamos de estudar isso aqui hoje, não foi? Te fortalecendo no amor, Pedro, você vai fortalecer o outro que é fraco. Qual é o trabalho dos apóstolos, dos grandes missionários, e quem nos passou as coisas foi o doutor Bezerra, o doutor Alcides, não é? Esses daqui do nosso dia. O que eles fazem? Na pregação que eles nos trouxeram a Jesus, e nos trouxeram essa mensagem que hoje nós estamos aqui recebendo, essa mensagem eles fizeram com muito amor, com muita dedicação, numa vida de exemplo e de martírio. Então foi a vida desses que nos legaram essa mensagem. E esta vida deles nos fortalece para a gente vencer e vencermos a nós mesmos e vencermos as nossas dificuldades. Ora, então qual é o trabalho dos apóstolos? É transformar o mundo. Fazer com que a terra se transforme no reino dos céus. Fazer um trabalho de pregar na Palestina e ir para a cruz é um trabalho gigantesco de Jesus. Levar a mensagem para o mundo inteiro e transformar o mundo inteiro. Legado que é dado para os apóstolos é um trabalho, convenhamos, muito maior. Só que esse trabalho ninguém faz sozinho. Nesse caminho eu estarei presente. Ele está presente espiritualmente nos ajudando. Mas a tarefa é nossa. Foi tarefa do doutor Alcides reestruturar o Regeneração. Foi tarefa do doutor Bezerra fundar ele e montar as bases dele. É tarefa nossa mantermos o Regeneração. Cuidar dos velhinhos, das crianças, dos aflitos que entram aqui, multiplicar a palavra do Evangelho, manter consolo, conforto. Essa é uma tarefa enorme. E essa tarefa tem que se multiplicar para a terra inteira. Cabe a todos nós construirmos um mundo diferente. Fazer com que o reino dos céus possa morar e fincar aqui na terra. Transformar a terra. Esta tarefa imensa nos foi dada. Daí ele dizer, farão o que eu fiz, o que ele fez. Pregou e ir para a cruz. Quantos apóstolos pregaram e foram para a cruz? Pedro, que nem ele pregou? Pregou. Foi para a cruz? Foi. Jonadá que pregou? Pregou. Foi para a fogueira? Foi. Gandhi pregou? Levou também tiro no peito? É isso. Todo mundo faz igual a ele. Só que quantas vezes Pedro faz isso no mundo, quantas vezes Gandhi reencarnou, quantas vezes todos nós reencarnamos, e vamos reencarnar quantas vezes for necessário. E quando tivermos condições, passaremos por martírio e faremos esse trabalho, não só da nossa transformação, da transformação da face da terra. Essa transformação nos pertence. Essa é a obra grande que nos cabe fazer. Tá certo? Vamos pensar nisso, muita paz.